Olá, este é o CMI Podcast. Hoje nós vamos conversar com a nossa vereadora, professora Mariene Patrício, mais conhecida como professora Mariene, aí numa série de podcasts alusivos, então, ao mês da mulher. Mariene, para começar a nossa conversa, eu queria que a senhora se apresentasse, né? Quem é a professora Mariene? Boa tarde, Elis. É, Quem é a professora Mariene? Na verdade, Elis, eu sou professora por amor à minha profissão, né? Foi uma escolha que a gente fez durante a história da gente, né? E eu gosto muito de ser professora. E a profissão de professora tem me ajudado muito aqui na Câmara, por ser professora de história. Mas eu sou de uma família muito simples e filha de uma mulher guerreira que me inspirou muito a lutar por aquilo que nós acreditamos, a não negociar os nossos valores, a sermos pessoas de bem. E hoje eu sou casada, tenho um casal de filhos que eu amo muito. Família, para mim, é a base de tudo. A senhora já tem quantos anos de casada? Dia 26 agora de abril, eu vou fazer 19 anos de casada. Casou muito jovem, eu já vi que tem 45 anos, não é isso? Isso. Mas, Elisa, é muito importante a gente constituir família mais nova. E hoje meus filhos estão aí, a gente tem condições de acompanhar mais de perto. Então, assim, eu estava com 24 anos, uma idade boa, Elisa. Quantos irmãos ou irmãs a senhora tem? Nós somos 5 mulheres. A gente não teve irmãos, né? E somos muito unidas porque a gente não tem pai, nós não temos mãe, perdemos muito novo, né? Nós perdemos a nossa mãe muito nova e, e é uma família assim maravilhosa. A gente quando encontra é uma maravilha. A melhor coisa que tem é ter irmãos. As suas irmãs também são professoras, vereadora? Eu tenho uma delas é advogada e a outra é assistente social, mas o que predomina é a educação, ser professora. Quando a senhora fez sua graduação, a senhora optou por história. Lá atrás, a senhora já sabia que iria trabalhar como professora em história ou tinha em mente outra coisa? Na verdade, Elis, desde nova eu queria ser professora. E assim, eu me encantei com as aulas de história, justamente porque ela trabalha muito a questão da nossa história política, da nossa formação, te dá uma visão de mundo muito importante no crescimento, para você ter uma visão crítica, né, dos dias atuais. Então, assim, eu gosto muito, era uma vontade minha mesmo de ser professora de história. A senhora fez graduação aqui no Vale do Aço. Não, eu fiz graduação na UNEC, Centro Universitário de Caratinga. Aí depois eu fiz pós-graduação em Gestão pública, né? pela Federal de Ouro Preto, que tem muito a ver com a profissão que a gente está aqui hoje, a profissão, né, com o cargo de vereadora que nós estamos atuando temporariamente, é muito importante. Aliás, a senhora é nascida em Caratinga. Como é que a senhora veio parar no Vale do Aço? Olha, eu sou nascida em Caratinga, mas o meu coração, foi um propósito de Deus. Ipatinga, assim, eu tenho uma paixão pelo Vale do Aço. Eu sempre quis vir para o Vale do Aço. Então, assim, e na época eu fiz concurso, justamente para vir para o Vale do Aço. E meu marido também, como servidor público, ele foi transferido aqui para Ipatinga. Então, assim, tudo foi caminhando da forma que a gente queria, porque Ipatinga já estava nos nossos planos. Que bom, né? Vereadora, a senhora entrou no seu segundo mandato, né? A senhora concorreu anteriormente, ficou como suplente, não é isso? Isso. O que é que levou a senhora a optar pela política? Na verdade, Elis, a minha opção, eu fui levada a estar aqui hoje no meio político justamente porque nós falamos muito da questão de precisamos de ter pessoas honestas, com valores. Então, a gente, às vezes, aponta o outro, mas a gente não tem a coragem de nos colocarmos à disposição. Então, eu vejo a política como uma oportunidade de você servir e de ser também uma pessoa que possa contribuir na questão da justiça social, né, que a gente vê aí, e fazer. Então, eu senti esse desejo de estar
hoje vereadora, é justamente por ver tantas injustiças, aliás, e aí você pensa o seguinte, poxa, se eu estivesse lá, eu posso tentar fazer diferente. Então, eu vou lá para ver se realmente eu vou conseguir dar conta de ser aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que pode construir de forma diferente. E aí eu vejo também uma outra questão, que eu acho que mulher precisa estar na política. Então, hoje, para mim, estar aqui é uma forma de ser fiscalizadora, de ser um agente da justiça social, de ser alguém que esteja pronto para servir, porque o povo precisa de pessoas que sejam servidores de verdade. A senhora foi muito bem votada entre os professores, claro, né? O vereador é um vereador do município, tem voto em todos os bairros, mas a senhora tem uma ligação com o corpo docente das escolas, especialmente, né, as que a senhora trabalha. E como é que a senhora tem dado esse feedback para essa área educacional, né? A área educacional, ela é muito carente de defesas, né? Então, se a gente vê muitas demandas que são nos apresentadas, demandas na educação especial, a gente vê demandas, além da educação especial, a questão do respeito ao profissional, como a gente teve casos aí da questão do rateio do Fundeb, que nós precisamos de intervir para que os contratados pudessem ter o rateio, né, o abono do Fundeb garantido. Então, assim, nós temos dado esse feedback mostrando a nossa luta e a nossa defesa que nós temos feito o tempo todo. Igual a questão da posse de concurso, né? Logo que a gente tomou posse aqui na Câmara, foi uma das bandeiras que eu levantei, fomos até o governo. É uma forma de defesa, de dar esse feedback para a educação do nosso mandato. Então, tem muitas causas, Elis, que a gente já fez intervenção e que a educação tem visto o nosso trabalho. Me chama muita atenção, né? Quem lhe segue nas redes sociais acompanha, assim como eu, que sou sua seguidora, o fato da senhora estar em tanto lugar ao mesmo tempo. Essa mulher de uma energia ímpar. E a senhora fez uma visitação já após ser vereadora em todas as escolas do município para ver as regras sanitárias, se estavam sendo cumpridas, conversar com pais, com o corpo docente, com as cantineiras, com os alunos. Seu olhar em relação à escola mudou depois de legisladora? Olha, o olhar de legisladora hoje é um olhar de defesa da educação. Ele hoje ampliou em relação ao que eu tinha da educação num espaço menor. Hoje a gente vê como que, enquanto legisladora, nós podemos fazer mais pela educação. O que mudou são as possibilidades de defesa que nós podemos fazer para os colegas, para a instituição, para os pais de uma forma geral. Então, assim, ampliou a minha visão em relação a várias lutas, no posicionamento que nós temos que ter, cada vez mais um posicionamento mais firme todos os dias, para que a educação seja cada vez mais respeitada. Então, assim, ampliou e fortaleceu a visão que nós temos de defesa e de acreditar que a educação é a base de tudo. A senhora é de um partido de direita, né? Vamos assim dizer, o país está muito polarizado e também sempre faz essa defesa da família. A senhora se considera uma vereadora de bancada familiar ou de bancada evangélica, como a senhora é? Ou a senhora acha que isso é limitante? Na verdade, eu sou defensora da família, e para mim a família é tudo, a base de tudo. Eu acho que uma pessoa e família tem suas diversas formas de enxergar uma família, né? Então, na verdade, uma pessoa, até mesmo para que ela tenha condições emocional, estrutura, para ser alguém que possa atuar na sociedade, ela depende, sim, da base familiar, dessa estrutura. É essa estrutura que fortalece os laços familiares e dá condições de a formação de uma sociedade mais estruturada, com menos violência. E eu acho que hoje a questão não se trata tanto, acho que a gente vê aí tão polarizado, direita, esquerda. Eu falo muito com as pessoas que nós temos que estar acima de qualquer ideologia, que a defesa da educação não se faz com direita ou com esquerda. Nós temos que acreditar, de fato, que nós somos pessoas que estamos para servir. E para servir
eu falo que a nossa luta não pode ser partidária, mas tem que ser uma luta de fato de pessoas aguerridas e que acreditam e defendem os seus valores. E defender as famílias de uma forma geral. Mariene, seu aspecto em relação à Câmara de Vereadores, a forma como a senhora agora vê a Câmara é diferente estando aqui dentro? A senhora que quis entrar antes, quase bateu na trave, é diferente, mudou? Na verdade, Elisa, a gente vê assim, a prática, né? O dia a dia é um desafio. Quando você ainda não teve a oportunidade de participar, o que acontece? Você tem uma visão diferente, mas quando você está dentro daquele contexto ali, você vê de perto os desafios. E assim, hoje estar vereadora, para mim, de um ano para o outro, como nós crescemos, como nós mudamos a nossa visão. E eu falo que vereador, eu vejo aqui na Câmara, ele vai muito além de uma questão de pedir um trabalho que o executivo tem que executar, que é a obrigação dele, né? Então, eu falo que é um desafio estar aqui na Câmara hoje, porque a gente precisa muito de conhecer, de entender o projeto que você vai ler, o projeto que você vai votar, né? Igual quando tem alguns projetos que mexem na questão orçamentária, de onde está vindo essa verba, para onde vai, quem está sendo contemplado. Isso é muito importante. Então, aí sim eu vejo o vereador cuidando do dinheiro público quando a gente atua nessa fiscalização. E, para isso, precisa de você ter um certo conhecimento e uma busca desse conhecimento também. Então, assim, eu achei, assim, que está hoje, a minha visão hoje, ela também se fortaleceu em relação a ser vereadora, mas com a prática a gente aprende a ser e nos tornamos, de fato, pessoas que podem ser a porta-voz da sociedade, dos munícipes que estão acreditando na gente, que nos deu esse cheque em branco para que a gente possa fazer o nosso melhor. É que a grande maioria das pessoas confundem muito os papéis, né, entre executivo e legislativo, e também acredita que o vereador tem um poder enorme, né, que ele pode sobrenatural e que ele consegue, por exemplo, fazer algo que onera os cofres do executivo. Então a minha pergunta se baseia, né, nessa questão prática, porque a senhora era uma lutadora do chão da escola. Eu gosto muito dessa expressão que a senhora utiliza sempre no plenário, que a senhora conhece o chão da escola, me faz pensar e remeter, que é conhecer a realidade, né, como professora, como alguém, os entraves, né, da educação. Alguém que vivencia o mundo escolar. E aí é nisso que eu me baseei para te perguntar isso, porque uma vez que você entra cheia de sonhos, aí aqui dentro você vê que tem muitas coisas limitantes da própria execução do ato de ser parlamentar, né? Isso, exatamente, porque até há um projeto que a gente apresenta, você tem, como você disse, nós temos a limitação, porque a pessoa fala, sabe por que você não fez esse projeto? Porque tem projetos que vai gerar ônus para o governo, que tem, né, vícios de inconstitucionalidade, você não pode apresentar, você não depende só de você para votar um projeto, a gente precisa de uma articulação com os colegas, então, assim, aqui dentro tem muitos desafios. E eu falo de um desafio também que eu vejo aqui dentro, Elise, o desafio de ser mulher. Ser mulher parlamentar, a gente precisa muito de ter mais garra, querer fazer parte, ocupar os nossos espaços. A política é muito importante, a presença de uma mulher, né? E a gente vê aí na Câmara 3 mulheres, né? Isso é muito pouco diante de um número tão grande de vereadores numa cidade como a gente tem aqui em Ipatinga. Ainda ontem eu falei, volto a reiterar nesse podcast de hoje, que da nossa história, desde 1965, só existiram 14. Né? A senhora faz parte de um grupo seleto, muito pequeno, que chegou ao poder por meio do voto direto e democrático, mas que não é fácil, né? As mulheres precisam, nós mulheres precisamos avançar muito para ter representatividade política. Representatividade, esse respeito, né, das pessoas, e ver que a mulher, ela pode ocupar o espaço que ela quiser ocupar
né? Que onde ela for, ela vai ter condições de exercer sua profissão de forma de excelência, né? E estar na política é muito importante, até para a defesa dos nossos direitos. É muito importante a defesa da mulher, da mãe. A gente é a voz das mulheres aqui dentro da Câmara. Então, é muito importante que as mulheres tenham essa consciência e venham participar desse processo, desse pleito, não para ocupar um lugar na chapa, mas para mostrar de fato a importância e o valor dela nesse contexto. Como que a gente, mulher, temos uma visão, né, Elis, diferente, a gente tem uma sensibilidade que o homem não tem, e isso faz um diferencial, sim, na gestão, na administração. Então, a gente precisa ter. E a gente vê que a mulher tem seus desafios até para votar, né? É a maioria do eleitorado e continua elegendo homens, né? O preconceito com a própria mulher. Por falar em mãe, que a senhora falou da sensibilidade materna, nós queremos conhecer mais a mãe Mariene. Como é que é a mãe Mariene com seus filhos, né? Nossa, meus filhos é meu tudo, né? Mãe mas a gente tem um relacionamento muito bom, que hoje meus filhos são adolescentes, né? E assim, apesar de eu não ter essa oportunidade de estar com eles o tempo todo, mas eu sou a mãe que leva o filho para a escola, sabe? Eu fiz a opção de não abrir mão, Elis, de levar meus filhos na escola. É o momento que eu tenho, a gente vai de manhã e a gente vai conversando, eles vão falando da vida deles e os desafios, mas é a mãe também que busca o filho na escola, é a mãe que senta e conversa, que orienta, que está junto, que tem momentos para a família, porque eu falo que não adianta a gente ter um troféu aqui fora no trabalho, e dentro de casa é um fracasso. Eu falo que vale mais uma família estruturada, uma família com a presença de mãe, de pai juntos, do que você ter o mundo né? Você ter o mundo aos seus pés e não ter o mais importante, que é a presença construir a família com uma estrutura, com uma formação psicológica, dar essa condição para os filhos da gente. Isso, se você não tiver essa consciência, tudo que a gente fizer aqui é em vão. Então, eu sou uma mãe muito participativa, agora meu menino está até namorando. Eu ia te perguntar que você fez uma enquete no Instagram outro dia, né? A Mariene tem uma norinha também, uma mocinha, acho que 15 anos, né? 15. E a senhora fez uma enquete no Instagram, eu como mãe de um jovem, um adolescente jovem, 18 anos, eu gostei muito da sua enquete, né? E estou vendo que a senhora está recebendo essa menina também para o seu seio familiar e acompanhando seu filho agora nessa saída da infância e entrada de início de juventude, né? De adolescência, né? Aliás, de juventude mesmo. De juventude. E na verdade, Elis, é um desafio, porque quando você fala assim, meu filho vai namorar, você fica assim, meu Deus, namorar, eu estou preparada para isso? Mas é interessante, eu acho que muitas mães já devem ter passado por isso, mas assim, eu acho importante você acompanhar, saber quem é família, né? E a partir do momento que o namoro não vai interferir na vida pessoal, no sentido de atrapalhar os estudos, se for uma coisa saudável, é importante a gente dar esse apoio, estar junto, caminhar, sabe? É um desafio. No primeiro momento você fala assim, não estou preparada, eu não estou querendo isso, mas depois você vê que é melhor você acompanhar de perto, dar apoio e mostrar quais são os valores e caminhar junto. Até porque quando um jovem quer namorar, você deixando ou não, ele vai namorar, né, Mariene? É melhor que seja assistido. Não, e inclusive hoje eu falo que enquanto mãe, professora, eu falo que nós precisamos de acompanhar de perto os nossos filhos, assistir, ele sentir essa segurança, entender que o pai e a mãe são amigos, mas amigos, claro, com respeito, ele saber, pai e mãe, mas eles são as pessoas responsáveis por mim, é a pessoa que eu quero compartilhar. É muito importante a gente estabelecer esse relacionamento com os filhos. É Lara, né, sua menina? É a Clara. Clara tem quantos anos? A Clara fez 13. A senhora acha que quando ela for namorar também vai conseguir
ensinar, orientar para ela da mesma forma como foi o menino? Não, com certeza, porque eu acho que os valores que tem que ser para o filho, tem que ser para a filha, né? Igual meu filho está namorando, como que eu vou ensinar para ele ser diferente se eu tenho uma filha dentro de casa? Então, a gente tem que aprender a ensinar a esse respeito desde novo. Então, assim, claro que vai dar um baque, né? A gente fica assim, mas eu prefiro que ela esteja sempre comentando, compartilhando comigo, do que eu deixar um de fora orientar a minha filha. E é um desafio muito grande, mas assim, eu participo da vida dela, com as amigas, então acho isso muito importante. A gente tem que se aproximar dos nossos filhos, do mundo deles, para a gente compreender, e quando chegar a hora que você acha que não está preparada, você ter condições de estar acompanhando de perto, para que tenha o melhor caminho, a melhor escolha. Aquela mulher Mariene dentro de casa cozinha, não tem tempo, porque, gente, eu nunca vi uma pessoa que às 6 da manhã está na zona rural, às 8 já está no chão da escola, na reunião com o professor. A senhora é uma mulher muito guerreira, né? Muito disponível, tem muita energia física, inclusive, para cumprir as pautas de suas agendas. Quando chega um período que a senhora pode, o que a senhora faz? Cozinha, vê filme, não gosta dessas coisas? Na verdade, a gente aproveita todos os momentos, né, Elis? Quando a gente tem essas folgas, tem dia que eu tô lá, né, limpo casa, sou dona de casa, né, consigo fazer almoço, não é a minha rotina hoje estar sempre fazendo, mas nos momentos de oportunidade que eu posso fazer, até mesmo para ter aquele aconchego familiar com os filhos, isso é muito importante. Então, nas horas vagas, eu sou dona de casa também, sou esposa, nas horas vagas eu aproveito uma oportunidade para ver um filme com os filhos, a gente sai. Então, a gente tem esse lado materno aí, de mãe e de dona de casa, que a gente pode estar exercendo qualquer profissão que acompanhe a gente. Mariene, sobre os seus projetos de lei que a senhora já apresentou aqui, ou requerimentos, né, que a senhora queria ressaltar para quem nos assiste? Uma bandeira de luta aí desse 1 ano e pouco de vereança. Na verdade, nós apresentamos vários requerimentos, né? Vários projetos de lei. Alguns foram deferidos, outros deferidos, foram sancionados. Mas, na verdade, vale ressaltar um projeto de lei que ainda está num processo de ajustes lá na prefeitura, acredito, para colocá-lo em prática, apesar da lei ter sido sancionada. É o direito na escola, que eu acho ele muito importante, que o direito na escola, ele dá uma condição ao educando de uma formação crítica, participativa, né? Pessoas que tenham condições de conhecer seus direitos, mas saber que os seus direitos só existem quando eles realmente praticam seus deveres. Então, e a escola, a sociedade de uma forma geral, precisa muito desse tipo de trabalho. Outra coisa que a gente tem feito, Elis, desde os requerimentos, o que a gente tem pedido muito, através das indicações, é a valorização do profissional. E essa valorização precisa, sim, a questão de um salário digno, né? Quanto ganha uma professora hoje, vereadora? Olha, no município, eu acredito que deve estar ganhando aí uns 2.300, 2.400 no máximo. Para uma carga horária de 20 horas ou mais? Para uma carga horária de 20 horas, né? Agora, no estado, a gente tem uma carga horária aí de 24, está mais ou menos na mesma média. Então, eu acredito que nós precisamos de lutar por essa melhoria desse salário. Por isso que você, às vezes, vê sempre a gente falando aí da questão do piso, que agora foi, né, foi sancionado, que a gente precisa dessa valorização, porque é importante investir, sim, na educação, nos instrumentos de trabalho do professor, nessa valorização. Mas um professor também, que se ele ganhasse bem e ele pudesse ficar só um cargo e exercer, com certeza a qualidade do trabalho dele seria ainda melhor do que já é, e ele teria condições de planejar aulas mais diferenciadas, né? O emocional dele seria melhor, porque não precisaria de ver, igual a gente vê colegas em 3, 4 escolas para conseguir ter um salário melhor para conseguir pagar suas contas. Então, é muito importante. Então, é uma das defesas que eu sempre fiz de ofício, de requerimento, é a questão
do salário. E a gente precisa também, Elis, uma outra coisa que eu sempre pautei aqui, é a questão do regime, né, de previdência. Hoje nós aposentamos e nós não temos uma complementação. Então, é algo que a gente está lutando muito para que o governo realmente possa efetivar de alguma forma, nos chamar para conversar a respeito desse processo seja de previdência, como que poderia ser feito, em qual molde ela poderia ser realmente adequada. Então, a gente tem lutado muito por isso. Outro projeto de lei é a fibromialgia, né? Aquele que a gente fez, que foi sancionado também, uma lei, e a gente espera que ela seja executada, porque ali é uma carteirinha prioritária para pessoas que sofrem, né, com esse tipo de doença, e a gente vê que é uma doença que sofre também um preconceito, porque ela não é vista, as pessoas não veem, então não sabem o que você realmente sente. Então, esses e vários outros projetos e ofícios a gente tem feito o tempo todo. Existe uma demanda reprimida. O que é demanda reprimida? Chega muito ao seu gabinete, mas ela não avança. Existe uma demanda no seu gabinete que não avança, ou por burocracia, ou porque não é uma atividade parlamentar, mas do próprio executivo. As professoras te pedem algo, né? Vamos dizer assim, que é seu público maior. Tem várias demandas, igual essa da regime, esse do que eu estou falando aí da questão da previdência, ela é uma demanda hoje reprimida, sim, porque não depende só da gente enquanto legislativo, depende do executivo. Na educação tem essas demandas, sim, que são reprimidas, porque não é a competência do legislador, embora a gente possa provocar o executivo para que ele possa se atentar em relação à demanda que nós estamos apresentando, mas muitas delas ficam reprimidas justamente porque o executivo não nos ouve, ou por algum motivo burocrático deixa de nos atender. Não só na educação, demandas como a gente vê da comunidade, que os munícipes trazem, né, que eles trazem da sua comunidade, como os muros de arrimo e outras mais, são demandas que a gente vai lutando para ver se a gente consegue o mínimo possível por eles, mas elas ficam esbarradas, né, reprimidas. Então, essas demandas nem sempre a gente consegue realmente solucionar, porque foge da competência do legislativo, e aí o executivo é que tem que responder e fazer valer o nosso pedido ou não. Não é fácil, né? Porque a gente entende o orçamento como um bolo, para ficar mais fácil de exemplificar, e ali das fatias, a educação, saúde, a gente entende também que não é algo muito fácil para quem está na cadeira, né? Por isso que o legislativo é essa voz que ecoa tão forte, né, nessas diretrizes políticas. E, na verdade, Elise, igual quando você fala dessas demandas reprimidas, é tão importante. A gente vê aí a questão da saúde. Quantas cirurgias eletivas que tem anos que estão na fila aí do SUS? Isso não depende do legislativo. Por mais que a gente cobre, né? Por mais que a gente possa cobrar do executivo, não depende da gente. Quantas cirurgias, pessoas aí que estão há anos esperando um especialista, sabe? Então, são demandas que a gente, assim, fica com um sentimento de angústia e de impotência, porque não depende do legislativo, depende do executivo, depende da articulação dele com a Secretaria de Saúde, enfim. E eu falo que tem, assim, eu consegui verba para a saúde, 150 mil, agora o outro deputado está enviando agora 200 mil reais para a saúde, mas, assim, por mais que a gente consiga trazer para o município, ainda tem muitas demandas que estão aí dependendo do executivo para realmente sair do papel e se tornar um direito dele, a saúde, o direito de fazer uma cirurgia, enfim. É uma voz, né, que ecoa, né, como eu falei anteriormente. Mariane, o que a senhora queria? Eu queria que a senhora explicasse melhor sobre essa questão do direito na escola, porque ele é um processo que é tocado pela Ordem dos Advogados do Brasil, no caso de Ipatinga. Essas noções todas seriam advogados que iriam, por meio da Ordem dos Advogados, para dentro da escola, né? Isso, na verdade, ele é um projeto que, na verdade, ele institucionalizou, que ele já existia. Então, na verdade, ele é feito em parceria, realizado em parceria com a OAB,
e os advogados são voluntários, que isso inclusive está escrito na lei. A pessoa que vai trabalhar sobre o direito na escola serão os advogados, e que sejam de forma voluntária. E aí, como que vai funcionar na escola? De forma interdisciplinar, porque você não pode chegar simplesmente, olha, vamos colocar o projeto. É de uma forma interdisciplinar, democrática, e em conversa com os professores. E há várias escolas que eles já fizeram esse projeto, deram um retorno muito positivo. E além de Patinga, tem várias outras cidades que executam esse projeto e que dão um retorno positivo para a vida não só dos alunos, mas para os professores, para a família. Isso é muito importante. Eu queria abordar a questão da educação especial no município, né? Nós temos hoje uma bancada constituída, classificada como bancada autista, né? Temos na casa vereadores que são pais de crianças autistas, adolescentes. As pessoas também, a rede ecoa muito aqui dentro, as pessoas que utilizam a rede não conseguem assistir esses meninos e meninas. Qual a principal dificuldade de quem tem um diagnóstico de autismo, TDAH ou qualquer outro problema, vamos dizer assim, mental, né? Porque é classificado mental, que encontra hoje na rede municipal? Aqui você tocou num assunto super importante, que a gente vê que é um desafio muito grande ainda na educação, apesar de ter dado alguns avanços, mas ainda tem muito para fazer pela educação especial. Vamos pensar na questão do especialista que precisa de ter. Uma mãe não consegue pagar uma consulta para o filho, certo? E aí ela não tem condições de pagar uma consulta, e aí não tem especialista para atender. E como que vai fazer o atendimento, e como que ela vai fazer o acompanhamento dessa criança, né? Ela não tem dinheiro para pagar, o município não dá essa condição de um tratamento contínuo, e isso aí acaba causando uma quebra nesse tratamento, que vai incidir sobre a vida da criança. A principal vítima é a criança, porque ele poderia ter uma vida melhor, com mais qualidade, se tivesse um tratamento específico que fosse dado de forma gratuita para essas crianças que precisam desse olhar especial. E a gente não tem isso na rede municipal. Então, é uma questão muito triste a gente ver uma mãe falando, gente, eu não quero só para o meu filho, eu quero para o filho de muitas pessoas. E isso aí precisa avançar. Então, para mim, hoje, um dos obstáculos também que tem na educação especial, eu vejo uma necessidade de ter especialistas, né? Assim, igual tem os assistentes da educação, são pessoas excelentes, ótimos profissionais, mas precisa de especialista, de um pedagogo que tenha uma formação em educação especial, que ele possa, cada um ali, que seja o especialista na educação especial, ele saber com que tipo de necessidade especial ele está trabalhando, qual é o atendimento que ele vai dar para aquela criança, dar condições verdadeiramente dele ser incluído e avançar no cognitivo, que vai ser o básico, essencial para a vida dele. Então, esses desafios a gente ainda vê na rede municipal, e é muito triste. A gente vê que a gente está aqui para ser voz, e às vezes a gente fica com a demanda reprimida, porque eu não tenho como, ou outro vereador, colocar especialistas em um número maior que dê condições de atendimento a essas crianças para fazer um tratamento digno. Então, a gente precisa muito de avançar nisso aí. E claro, agora depende do executivo, porque já tem uma lei aí, né? Tem. Agora que tem que colocar o especialista dentro da escola. O município ainda não se adequou a essa lei. Então, a gente precisa de fiscalizar para que isso saia do papel e se torne uma realidade na vida dessas mães, dessas crianças. Só me corrigindo, não é doença mental, é transtorno. Que a diferença é que você convive com ela, né? Doença é algo considerado pela medicina, algo que você trata e cura. Transtorno mental, você aprende, transtorno de aprendizagem, como eu tenho um filho TDAH, AH, então você convive com ela, não é isso? Exato.
Então é me corrigindo. E tem surdo-mudo, segundo dados da OMS, de 3 a 5% da população tem alguma especialidade, além dos atípicos, né? Uhum. Tem surdo-mudo, tem gente com dificuldade de locomoção, tem os cegos. Eles são surdos, né? Na verdade, o seguinte, eles, inclusive dos surdos, eu fiz um projeto de lei, Sim. né? Para ter a obrigatoriedade do intérprete de Libras nas agências bancárias, que ainda não foi cumprido, embora já seja lei. Mas a gente vê a questão dos surdos, que eles têm uma lei federal que protege a necessidade de uma escola bilíngue. Essa também é um desafio muito grande. Olha, imagina sua filha, né, surda, ela vai conversar só com o intérprete? Como que ela vai se socializar com as outras crianças? Então, isso é muito sério. Então, a gente vê que quando a gente fala de educação especial, de inclusão, será que estamos mesmo incluindo? Então, a gente precisa de rever e fazer valer o direito dessas pessoas. Então, para mim, escola, para os surdos, ela seria de extrema importância e de reconhecer o direito dele. Nós temos números, quantas pessoas tem nessa situação no município ou matriculada na rede? Eu não tenho esses números, então eu tenho receio de te falar e te dar um número errado, mas nós temos vários alunos que são surdos que estão na rede municipal. E a gente... Considerável, então? É considerável, porque assim, até crianças, né? Outro dia eu estava no CMEI e fiz uma visita, uma criancinha surda, achei muito legal ela falar alguns sinais de Libras. Então, a gente tem o público que precisa desse atendimento. Vereadora, dados da pandemia dizem que a violência doméstica aumentou, né? Vamos dialogar um pouco sobre o que as mulheres têm passado ultimamente, não só no parlamento, mas na sociedade em geral. Nas redes sociais, se alguém apresentar algo que não agrade a maioria, vamos assim dizer, está cancelado. Muita mulher apanhando, embora existam leis que deem à mulher toda a garantia, né? O Estado ainda não consegue absorver essa demanda. O que a senhora acha que a gente tem que fazer, para se fazer valer o respeito que nós merecemos? Na verdade, a gente tem uma cultura ainda muito machista e que ela precisa ser desconstruída, e eu acho que a gente está conseguindo desconstruir aos poucos. Mas as mulheres, igual outro dia teve uma que foi, uma delas, né, que foi ao gabinete porque estava com medo, que havia denunciado o marido, e o marido foi preso, ela havia sofrido violência doméstica, contou todo o caso pra gente, mas ela estava arrependida. Então, eu acho que nós, mulheres, precisamos cada dia nos amar mais, nos valorizar, não ter medo de falar, procurar os órgãos responsáveis e depois não ficar, tipo assim, ah, meu Deus, eu fiz coisa errada. Não, errado é a gente ser desrespeitado. Errado é quando alguém nos violenta, seja de forma física ou verbal, psicológica, de alguma forma. Isso sim é desrespeitoso. A gente tem que ter medo disso, né? E lutar para que a gente possa verdadeiramente ocupar o nosso espaço de uma forma, como que eu falo? De uma forma mais sólida, onde as pessoas nos veem, né? Principalmente aí dentro de um relacionamento, como alguém que tem o mesmo valor que ele. Então, isso é muito importante. Então, acho que falta a questão da coragem. Muitas mulheres ainda ficam com medo porque tem a questão do filho, da família, do que pode ser feito depois de uma denúncia. Então, a gente precisa de trabalhar essa valorização da mulher e mostrar que tem leis como a Maria da Penha, que nos protege, que não precisa delas ficarem aí com medo de lutar pelo respeito delas, né? E depois ficar arrependida de ter denunciado com medo que possa vir a acontecer. Como historiadora agora, a senhora pode nos falar sobre essa cultura do patriarcado, né? Em que sempre o homem mandava e a mulher obedecia. Na verdade, a gente vê lá desde a época da Idade Média, né? A mulher vista como alguém, como um ser que é capaz de reproduzir, né? Como uma reprodutora. Ao longo da história, você vê lá os homens, quando tinham filhas, né?
eles queriam ter filhos, porque era importante ter filhos. O primeiro filho tinha que ser homem. A mulher ficava numa situação constrangedora quando ela não conseguia dar o filho que o homem realmente desejava ter. E aí a gente vai vendo que ao longo da história essa cultura ela foi se reproduzindo. E aí a mulher sempre aí com aquela visão de foi feita para ser uma reprodutora, alguém que vai dar filhos, alguém que vai cuidar da casa, a responsabilidade dela, que não podia se destacar, como a gente vê historicamente as mulheres atenienses, né? As mulheres de Atenas, como elas sofreram, não podiam nem participar da vida pública. Quando você vai lá na Grécia e vê que os teatros, Elisa, a mulher não podia participar, então o homem se vestia de mulher, né, se fantasiar. Então a gente vê que existe toda uma questão de preconceito, sim, né, em relação à mulher, de violência, porque para mim isso é visto também como uma violência. E aí a gente vem a nível de Brasil, quando que nós vamos poder votar, gente? 1934, né? A nossa primeira Constituição Republicana, de 1981, que a mulher foi excluída, que democracia é essa, que cidadania é essa. Então, na verdade, nós estamos avançando para que a mulher possa ser reconhecida e ser valorizada. Ainda temos muito para que realmente a gente possa conquistar esse respeito, porque é uma construção histórica, está enraizado culturalmente, né? E assim, você vê os grandes pensadores, como que eles viam as mulheres, né? Algumas falas que às vezes nos assustam. Então, na verdade, eu acredito que isso vai ser importante a gente trabalhar o valor do outro, mostrar que tanto o homem quanto a mulher têm seu valor, têm capacidades e podem executar os trabalhos que desejarem, desde que tenha vocação para tal profissão. É uma cultura que nós vamos ter que romper, ocupando esses espaços originários de homens. E, inclusive, Elis, tem mulher que fala assim, outro dia uma colega minha falou assim, meu marido me ficou me esperando em casa para eu esquentar a janta para ele, porque eu que faço, eu quem cuido, ele não pode fazer. Eu acho que tem um homem esquentar uma janta? O que tem de mais um servir ao outro? Relacionamento é cumplicidade, isso é muito importante, né? Então, eu acho que a gente tem que ir desconstruindo isso aos poucos. É isso aí. Então, que mensagem a senhora queria deixar agora, no próximo dia 8 de março, é comemorado internacionalmente o Dia da Mulher, para as nossas mulheres, nossas eleitoras, nossas guerreiras aí do dia a dia, né? As mães, as constituintes, as legisladoras. Na verdade, eu quero parabenizar a todas as mulheres, né, que sejam mães, todas as mulheres, a gente fala assim, de todas as profissões, a mulher do lar, a mulher que, onde ela estiver, que ela saiba do valor que ela tem, que ela nunca se esqueça de que ela é alguém importante e que ela só vai ser respeitada, você só vai ser respeitada quando você compreender que nós fazemos parte da construção histórica de qualquer nação. E uma grande mulher, ela faz uma diferença incrível na vida das pessoas. Inclusive, até dos grandes nomes, dos reis, ali tinham mulheres por trás, apresentando estratégias. Então, mulher, que você saiba que você é importante em todas as áreas da sua vida. E onde você escolher para atuar, que você saiba que ali é o lugar que você merece o seu respeito e fazer sempre o seu melhor. Porque vocês, mulheres, nós mulheres, né, Elis? Nós estamos em todos os espaços. E espaços esses que nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão dos nossos direitos, do nosso respeito. E que conte conosco aqui também, nessa casa legislativa aqui em Ipatinga. Um grande abraço a todas vocês. Vocês são incríveis. Toda a base dessa sociedade que nós temos é formação através das mães, das mulheres, que nós estamos construindo aí conceitos de cidadania,
formando famílias e consolidando valores que vão perpetuar pela sociedade afora. Então, pensem nesse papel importante que você tem aí na sociedade. Vamos pedir à senhora para deixar suas redes sociais, né, para que as pessoas que nos assistem possam segui-la também e acompanhar a professora Mariene. Exato. No Instagram é @prof. Mariene Vereadora. Prof de professora, Mariene Vereadora. Nos acompanhe lá nas nossas redes sociais. Nosso gabinete aqui é o 410 na Câmara, está à disposição de vocês para serem acolhidas, para a gente construir ideias, né, ideias legislativas que levem à valorização da mulher e outras que vocês sugerirem, que achar que vai fazer uma diferença na nossa cidade. Ok, deixar já o convite para um próximo podcast. Talvez aí a professora Mariene, historiadora, vamos conversar com ela sobre história. Vocês podem, que estão nos assistindo, podem sugerir pautas, sugerir temas e serão muito bem-vindos, né? Afinal, é por conta da comunidade que nós estamos aqui. Muito obrigada, professora. É sempre um prazer trabalhar com você. Te admiro muito. Obrigada. Continue Elis. contando com a gente. Conte conosco também. E a Elis também, gente. Eu tenho um irmão que eu amo, né? Obrigada. Aqui, então, muito obrigada a vocês e parabéns. Eu quero parabenizar a vocês que tiveram essa ideia de abrir esse espaço para debates diversos, que é muito importante, até mesmo para ter uma proximidade com cidadãos que não podem nos acompanhar lá nas redes sociais na hora de uma votação, mas que depois ele pode nos conhecer melhor aqui e está tendo acesso a gente aqui através desse bate-papo. Saber quem é o vereador, quem é a pessoa, quem é a mulher, quem é o homem que está aqui. Obrigada, viu? Continue ligado com a gente, CMI Podcast. Até o próximo episódio.